Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS, transformando vidas. Olá, quarta-feira, dia 2 de outubro de 2024. A partir de agora aqui no seu rádio tem Wesley Paiva apresentando as principais notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo através do JD1 no ar. Uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e que conta com o apoio do Senar MS, transformando vidas. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. À espera da chuva, Mato Grosso do Sul segue encarando temperaturas acima dos 40 graus nesta quarta-feira. JD1 no ar. Previsão do tempo. Mato Grosso do Sul segue encarando a difícil missão de suportar as temperaturas acima dos 40 graus e nesta quarta-feira, dia 2, a situação não será diferente. Porém, nos próximos dias, a expectativa é do avanço de uma frente fria que poderá provocar novas chuvas. Segundo o Centec, Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a previsão indica tempo firme com predomínio de sol e variação de nebulosidade. A situação meteorológica ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica favorecendo o tempo quente e seco. A umidade relativa do ar deve ficar em níveis preocupantes, ficando em até 10%. As temperaturas devem ser elevadas, com mínimas variando entre 20 e 30 graus e máxima entre 35 e 42 graus, dependendo da região. Em Campo Grande, por exemplo, as temperaturas devem ficar entre 24 e 27 graus de mínima e 35 a 38 graus de máxima. Já nas regiões Pantaneira e Sudoeste, como Corumbá e Porto Murtinho, as mínimas devem alcançar entre 26 e 30 graus, enquanto as máximas podem chegar aos impressionantes 42 graus. JD1 no ar. Agro. E agora tem as principais cotações que movimentam o nosso mercado agropecuário, começando com a arroba do boi gordo, que a média de preço hoje para o Mato Grosso do Sul é de R$ 262. A arroba da vaca gorda, R$ 241,50. A média de preço do milho seco, saca 60 quilos, é de R$ 51. E a soja em grão, saca 60 quilos, R$ 137. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, quarta-feira. JD1 no ar. Notícias. Hoje, espectadores sortudos do sul, sudeste e centro-oeste do país terão a chance de observar um eclipse solar que acontecerá ao entardecer próximo ao pôr do sol. Em Mato Grosso do Sul, o eclipse parcial terá início às 14 horas e 46 minutos e o fim será às 18h26. Embora ele não seja visível no Brasil como anular, o famoso anel de fogo, o fenômeno promete ser bastante especial. Isso porque na parte sul das regiões sudeste e centro-oeste e em toda a região sul, o eclipse poderá ser visto como parcial. Enquanto mais ao sul, maior será a área encoberta pela Lua. No extremo sul da América do Sul, por exemplo, numa faixa que inclui o Chile e a Argentina, o eclipse será observado como anular. JD1 no ar. JD1 no ar. As ações para mitigação das chamas que atingem áreas do Pantanal Sul-Mato-Grossense reúnem mais de 200 agentes entre bombeiros militares, Força Nacional, IBAMA, ICMBio e Preve Fogo. Em Aquidauana, devido ao aumento da temperatura e à alteração do vento, novos focos de incêndio surgiram. Em Miranda, um incêndio é combatido no lado oeste do rio Aquidauana e na região do rio Salobra, enquanto em São Gabriel do Oeste há um foco de incêndio na área de Morraria, próximo ao rio Coxim, entre São Gabriel do Oeste e Rio Verde do Mato Grosso. Em Corumbá, as ações acontecem no Morro da Antena. Outras ocorrências são em Costa Rica, dentro do Parque Estadual das Nascentes do rio Taquari, Chapadão do Sul, Maracaju e Rio Brilhante. Rio Negro, Costa Rica, Aparecida do Taboado, São Gabriel do Oeste, Areado, Dourados, Coxim, Inocência, Paranaíba e Parque Estadual das Várzeas do Rio Iviema, em Naviraí, seguem sendo monitorados por drones e satélites. JD1 no ar. JD1 no ar. A banda J Quest se apresenta em Campo Grande no dia 13 de outubro com a turnê J25, De Volta ao Novo. A apresentação tem entrada gratuita e será realizada no Parque das Nações Indígenas a partir das 17 horas. O show de abertura fica por conta da cantora regional Dora Sanches. A apresentação faz parte do projeto MS ao vivo, que acontece no Parque das Nações Indígenas uma vez por mês e tem o propósito de incentivar o desenvolvimento da cultura local. O projeto é realizado pelo Governo do Estado por meio da FCMS, Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura CETESC, em parceria com o Serviço Social do Comércio SESC-MS. JD1 no ar. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, determinou nesta terça-feira, dia 1º, o desbloqueio das contas bancárias do X,
antigo Twitter, após a plataforma informar que irá pagar as multas exigidas para voltar a operar no Brasil. A decisão do ministro já foi notificada ao Banco Central, que irá cumprir com a decisão e permitir com que a empresa do bilionário Elon Musk volte a movimentar os fundos nas contas congeladas. Com isso, a empresa deve pagar 3 multas, uma delas no valor de 10 milhões por descumprimento da decisão que bloqueou a plataforma no país, outra de 300 mil imposta à advogada Raquel de Oliveira por dificultar o recebimento de intimações judiciais e a terceira de 18,3 milhões por descumprir com decisões do STF. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E agora da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão em destaque no nosso portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. Um jovem de 21 anos foi preso ao ser acusado de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva durante a madrugada de terça-feira na cidade de Nova Andradina. Conforme o Jornal da Nova, a polícia militar foi acionada pela vítima, que contou que o ex-namorado levou um pastor em sua casa pedindo para que ela o acolhesse. Porém, o pedido foi negado e depois que o pastor saiu do imóvel, o homem passou a fazer ameaças contra a mulher, repetindo o que já havia feito pela manhã. O suspeito foi localizado e encaminhado para a delegacia e autuado em flagrante por ameaça. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Atendimento à Mulher de Nova Andradina. E um jovem que não teve o nome informado foi preso nesta terça-feira por divulgar vídeos íntimos da amiga de 19 anos na internet na cidade de Brasilândia. Conforme informações policiais, durante as investigações, as equipes descobriram que durante um encontro social, o autor aproveitou que a vítima se afastou do celular e pediu ao irmão dela, um adolescente de 15 anos, para desbloquear o aparelho. O rapaz gravou a tela do celular enquanto reproduzia os vídeos e compartilhou entre amigos, e as imagens viralizaram rapidamente na cidade. O autor foi indiciado por divulgação de imagens pornográficas com pena de 1 a 5 anos de reclusão e invasão de dispositivo informático, cuja pena é de 1 a 4 anos de reclusão e multa. O irmão da vítima, por ser menor de idade, será responsabilizado por ato infracional análogo à invasão de dispositivo informático. A Polícia Civil ressalta que a participação na divulgação de conteúdo íntimo sem consentimento é um crime grave, com consequências irreversíveis, e quem realiza essa prática está sujeito a responder legalmente. E a motociclista Yasmin Nunes Costa, de 26 anos, morreu após a moto que ela estava ser atingida por outra motocicleta no cruzamento das ruas Bartolomeu Anastácio e Luiz de Moraes, no bairro Cristo Rei, em Anastácio. Por conta da colisão, Yasmin teve traumatismo craniano, sendo socorrida para o pronto-socorro da cidade, onde acabou falecendo após ter uma parada cardiorrespiratória. O outro motociclista teve lesões no rosto e escoriações por todo o corpo. Ele contou aos policiais militares que está com a CNH vencida e havia ingerido bebidas alcoólicas antes de pilotar. Diante dos fatos, o homem foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil do município e responderá pela morte de Yasmin Nunes Costa. Sara Chaves para o JD1 no ar.
Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS. Transformando vidas. E agora aqui no JD1 no ar tem o informativo diário do Senar MS. Escuta só esse depoimento. Aqui tá meu nome. Eu mesmo que escrevi. Lucimar de Santo Crispim. Quem me ensinou, que me deu a oportunidade de escrever, foi o Senar. Ela aprendeu a ler e escrever com o Senar MS, por meio do programa Despertando. A iniciativa leva letramento e alfabetização para a comunidade rural adulta, que muitas vezes não teve acesso à escola. E você, quer aprender a ler e escrever? Procure o Sindicato Rural do seu município e saiba quando novas turmas serão abertas. Senar MS, transformando vidas. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. Uma parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde Cesal e o Pátio Central Shop levará a campanha de vacinação ao centro neste sábado, dia 5, das 9 às 16 horas. Serão oferecidas vacinas contra a Covid-19, gripe e vacina de rotina. A vacina contra a gripe estará disponível para todos os públicos. A campanha acontece na sala 120, no primeiro piso do shopping, próximo à praça de eventos. A população deve levar carteira de vacinação, CPF e RG. Mais informações através do fone 67 3314 9955 ou 2020 2170. JD1 no ar. Esporte. E agora o repórter esportivo Dinei Almeida tem as últimas notícias do futebol. Olá, estamos chegando nesta quarta-feira com notícias esportivas. Copa do Brasil. Flamengo e Corinthians iniciam o duelo dos dois clubes mais populares do país na semifinal da Copa do Brasil nesta quarta-feira, às 20h45, horário de Mato Grosso do Sul, no Maracanã. Este é o quinto confronto entre Flamengo e Corinthians na Copa do Brasil. Os rubro-negros levaram a melhor em 1989, 2019 e 2022, ano em que decidiram a competição. Os alvinegros eliminaram os cariocas na semifinal de 2018. O Flamengo chega animado pela estreia do ídolo Felipe Luiz, que substitui o demissionário Tite. Após pendurar as chuteiras em dezembro do ano passado, o catarinense de 39 anos teve ascensão meteórica na atual temporada. Começou como treinador do Sub-17, categoria em que conquistou a Copa Rio, e na sequência assumiu o Sub-20, após a ida de Mário Jorge para a Arábia Saudita. Em seu primeiro desafio internacional, sagrou-se campeão intercontinental com vitória sobre Olympiacos. Já o Corinthians tenta esquecer a situação ruim do Campeonato Brasileiro, competição na qual ocupa a zona de rebaixamento, e no último domingo foi derrotado para o rival São Paulo. O Timão vem tendo o melhor desempenho nas Copas, estando também na semifinal da Copa Sul-Americana. O duelo de volta entre as equipes está previsto para o dia 20 na Neoquímica Arena. Quem passar pega o classificado do confronto entre Atlético Mineiro e Vasco da Gama. A provável escalação do time do Felipe Luiz, o Flamengo, vem com a seguinte formação: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, Plata e Bruno Henrique. A provável escalação do time do Corinthians: Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, José Martínez, Charles, Carrídio e Rodrigo Garro, Romero e Yuri Alberto. O outro jogo da Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Vasco, que se enfrentam nesta quarta-feira às 18h15, horário de Mato Grosso do Sul, na Arena MRV em Belo Horizonte. O Atlético aposta na força em casa na competição. Desde 2018, a equipe não sabe o que é ser superada quando atua como mandante. De lá para cá foram 16 jogos, 13 vitórias e 3 empates. No ano, a equipe vem de uma sequência de 9 jogos sem perder na Arena MRV. O Vasco entra em campo com o intuito de segurar o Atlético Mineiro para decidir depois em São Januário. O time ganhou um desfalque de última hora com a grave lesão de David e vai ter mudanças na escalação para a partida. Os trunfos são o goleiro Léo Jardim, que se destacou em duelos recentes com o Galo, e os atacantes Coutinho e Verrete. A provável escalação do Atlético Mineiro: do Gabriel Milito, Everson no gol, Lianco, Bataglia e Alonso, Guilherme Arana, Otávio, Franco e Igor Gomes, Scarpa, Paulinho e Hulk. Já o Rafael Paiva, técnico do Vasco, deve levar a seguinte equipe: Léo Jardim, Maicon, Paulo Henrique, Léo, Lucas Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Felipe Coutinho, Pumba Rodrigues, Emerson Rodrigues e Verrete. UEFA Champions League. Resultados de ontem: o Brest venceu o Red Bull Salzburg por 4-0. O Stuttgart empatou com o Sparta Praga em 1-1. Barcelona goleou o Young Boys por 5-0.
0. Bayer Leverkusen venceu o Milan por 1-0. Borussia Dortmund goleou o Celtic por 7-1. A Internazionale venceu a Estrela Vermelha por 4-0. PSV Eindhoven e Sport ficaram no 1-1. Manchester City goleou o Slavia Bratislava por 4-0 e o Arsenal venceu o Paris Saint-Germain por 2-0. Confira os jogos de hoje pela UEFA Champions League. A partir das 13h45, o Girona enfrenta o Farnwood. O Shakhtar Donetsk enfrenta o Atalanta. O Aston Villa enfrenta o Bayern de Munique. O Benfica enfrenta o Atlético de Madrid. Dinamo de Zagreb enfrenta o Mônaco, o Lille enfrenta o Real Madrid. O Liverpool enfrenta Bolonha, o RB Leipzig enfrenta a Juventus e o Stuttgart Graz enfrenta o Clube Bruges. Eu sou Dininho Almeida e esses foram os destaques de hoje para o JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. Regulamentação é o principal desafio para as candidaturas coletivas. Quem tem as informações é a repórter Laís Menezes. As candidaturas coletivas foram registradas em uma eleição brasileira pela primeira vez na década de 90 e fazem parte da realidade do país até hoje. Mas essa modalidade de candidatura ainda não é totalmente regulamentada no Brasil. Em 2022, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou uma resolução autorizando a modalidade. Porém, a Câmara dos Deputados aprovou em 2023 uma mini-reforma eleitoral que, entre outros pontos, proíbe as candidaturas coletivas. O projeto ainda está em análise no Senado. O cientista político Lucas Aragão, sócio da consultora Arco Advice, considera a iniciativa positiva, levando em consideração o cenário de descrença política no Brasil, já que as candidaturas coletivas demonstram o interesse da população em se organizar para incluir alternativas na democracia. Mas, sem regulamentação, essa modalidade se torna confusa para o eleitor. Hoje uma candidatura coletiva, ela não é proibida, mas ela não é regulamentada. Pode ter uma candidatura coletiva, mas deixam muitas lacunas, porque uma vez eleito, digamos, esse grupo coletivo, quem senta na cadeira, seja de vereador, ou de deputado estadual, ou de deputado federal, ainda é uma pessoa. O que acontece se essa pessoa sair? Se essa pessoa sair do parlamento, ou assumir um outro cargo, ou brigar com o grupo, ou desistir, virar secretário, quem assume no lugar? Lucas Aragão explica que as candidaturas coletivas representam muitos benefícios, começando pelos princípios do grupo, que normalmente apresentam ideais objetivos. A gente tem uma política no Brasil muito personalista, muito individualista, muito sebastianista, ou seja, muito ancorada no carisma de uma pessoa, na popularidade de uma pessoa, se aquela pessoa é famosa ou não. Numa candidatura coletiva fica muito claro ali qual é os temas, né, qual é o princípio ideológico daquele grupo, porque dificilmente um grupo se organizaria se não fosse para defender algo muito claro. Inicialmente, as candidaturas coletivas estavam mais associadas aos candidatos de esquerda, mas os coletivos vêm ganhando cada vez mais adeptos em todos os campos, inclusive da direita, como no caso das eleições municipais de 2024. Para o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, a modalidade coletiva significa mais democracia. É um grupo de pessoas que pensa parecido, que atua parecido politicamente, que individualmente não tem chance, mas eles decidem disputar a eleição conjuntamente. É só um título de eleitor que vai para a urna, mas há um compromisso político de que todas as votações, todas as decisões do mandato serão tomadas coletivamente. E aí você pode potencializar muitas candidaturas. Veio para ficar, tanto direita quanto esquerda, tá usando bastante esse mecanismo, ainda não é regulamentado em lei, mas já tem resolução do TSE. Estão sendo analisadas na Câmara dos Deputados algumas propostas de regulamentação das candidaturas coletivas. Uma delas é uma proposta de emenda à Constituição da deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, que permite a existência de mandato coletivo para vereador, deputado estadual, distrital, federal e senador. Outro é o projeto de lei do deputado João Daniel, do PT de Sergipe, que estabelece que no pedido de registro da candidatura, o candidato poderá indicar o nome do grupo ou coletivo social que o apoia, que será acrescido ao nome registrado pelo candidato. Já o projeto de lei do deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, cria a figura dos coparlamentares, que compartilham o poder decisório dentro do mandato. De Brasília, Laís Menezes. E uma proposta que está sendo analisada pelos deputados prevê que motorista embriagado que se envolver em acidente de trânsito poderá ser obrigado a pagar as despesas que o SUS tiver com as vítimas. A repórter Maria Neves tem os detalhes. Em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, projeto obriga motorista embriagado que se envolver em acidente de trânsito com vítimas a restituir ao Estado os gastos com o tratamento dos feridos. A regra
regra vale também para condutor que usar drogas ilícitas. O texto foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação. Na opinião da relatora, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, a medida poderá aumentar a consciência dos condutores sobre não poder dirigir depois de beber. Não é justo que o poder público pague por uma pessoa que estava embriagado, matou ou lesionou gravemente, e isso fique por isso mesmo. Então, além da penalização criminal para esse embriagado que mata alguém ou que lesiona muito gravemente alguém, é importante que haja ressarcimento do Estado no custo daquele paciente, para que aquele embriagado entenda que você não pode beber quando você dirige. Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada aponta que entre 2010 e 2019, o Brasil registrou um aumento de 13,5% nas mortes no trânsito em relação à década anterior. Outro levantamento do IPEA estima que o país perde cerca de 50 bilhões de reais por ano com acidentes de trânsito. Esse cálculo leva em consideração, além das despesas hospitalares, os custos relativos à perda de produção das vítimas. Levantamento do DataSUS do Ministério da Saúde mostra que em 2022 o país registrou quase 34 mil mortes no trânsito. Embora, segundo os pesquisadores, o Brasil tenha o trânsito mais letal da América Latina, esse número permanece praticamente estável nos últimos 3 anos. Em 2020, foram registradas perto de 33 mil mortes. Mesmo assim, os custos do sistema de saúde com acidentes cresceram 20% entre 2020 e 2022, segundo dados do Ministério da Saúde. O gasto saltou de 287 milhões para 345 milhões de reais no período. Se aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto poderá seguir para a sanção presidencial, uma vez que já foi aprovado pelo Senado. De Brasília, Maria Neves. Com a apresentação de Wesley Paiva, termina aqui o JD1 no ar de hoje, quarta-feira, dia 2 de outubro de 2024. Essa é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias do estado, do Brasil e do mundo, acesse a qualquer momento o nosso portal www.jdonoticias.com. Uma excelente quarta-feira a todos e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.